Fala galera, tudo bem com vocês? Bora lá falar de superação? Roda a vinheta. Muito bem, então estamos aqui hoje com a Daiane Silva, para-atleta brasileira, 29 anos. Queria agradecer primeiro a tua presença aqui no Colégio Agostiniano São José. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com todos vocês. Obrigada, João, obrigada a todo mundo que faz parte da escola. Muito bem. A Daiane é potiguar, não é? Do Rio Grande do Norte, está aqui em São Paulo e hoje veio conversar um pouquinho conosco sobre a vida dela, sobre a carreira dela e veio agregar bastante, né? Dentro dessa temática que nós estamos vivenciando aqui do Setembro Amarelo. Bom, eu queria começar falando um pouquinho da tua vida, né? Antes mesmo do esporte, né? Então eu já dei o spoiler ali que você é do Rio Grande do Norte, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua infância. Se você lembra como é que foi a sua infância lá no Rio Grande do Norte, dos desafios que você encontrou, né? Quando você era pequena. Bom, sou a quinta filha, né, de 5 filhos, como boa família nordestina, né? Tem que ter a casa cheia. E eu fui a quinta filha e a única com deficiência, né? A minha deficiência é de nascença, é uma má formação congênita. E ao nascer, né, a minha mãe já se deparou com uma surpresa, porque na época, né, eu nasci na cidade de São Tomé, então é uma cidade no sertão do Rio Grande do Norte. Pequena? Pequena. Não vou saber o certo número de habitantes, mas pequena. E em torno de 3 mil habitantes a 4 mil habitantes. É bem pequeno, então. É pequeno. E aí, quando eu nasci, a minha mãe, foi muito surpresa para ela, né? Então, como não teve ultrassom, ela não sabia. E quando eu nasci, a médica falou, olha, sua filha nasceu com um probleminha. E a minha mãe achava que era algo simples, né? Nunca que ela imaginou que fosse uma deficiência de falta de membros. E a médica falou, e aí a minha mãe perguntou, aliás, mas que probleminha, né? E a médica falou, olha, ela não tem os bracinhos, né? E aí minha mãe assustou, né? Teve aquele baque, assim. Mas naquele momento ela se viu uma pessoa, ela sempre teve muita fé. E nesse momento ela falou, eu vou me pegar com Deus e com Nossa Senhora e eu sei que Ele vai fazer com que ela seja uma menina muito forte, muito feliz e Nossa Senhora vai me dar sabedoria para criar ela da melhor forma possível, né? E minha mãe se perguntava muito, nossa, mas como que ela vai fazer as coisas, né? Como que vai ser? E na mesma hora que ela se perguntava, ela também pedia a Nossa Senhora o conforto e o discernimento para conseguir superar aquilo ali junto comigo, né? E com o meu pai, enfim, com toda a família. Superar uma série de desafios, às vezes a questão dos recursos, né? Você falou de uma cidade do sertão do Nordeste, certamente... Meu pai era agricultor, né? Minha mãe era dona de casa, então nós não tínhamos, assim, nenhum tipo de recurso de falar, vai levar ela para a capital e vai fazer terapia ocupacional, né? Não impossível, tinha, né? Impossível. Terapia ocupacional tá aqui, você vai fazer e pronto. São Tomé é distante de Natal? É em torno de 100 quilômetros, não é? Relativamente próximo, né? Bacana. E é muito gostoso escutar você falando da sua família, porque família é a base da sociedade, né? É o alicerce. E eu tenho certeza que a sua família foi o suporte também para que você crescesse e enfrentasse assim, os desafios que naturalmente você acabou enfrentando, não é verdade? Então, a importância dos seus pais, dos seus irmãos, quem que você é mais apegada? Conta para nós um pouquinho. Como eu falei, os meus pais sempre tiveram muito isso de ter a fé aliada a eles, né? Então, não foi só, ela vai se desenvolver. Eles sempre tiveram muita fé em Deus e na nossa religião, no catolicismo, que as coisas iam acontecer da melhor forma possível, né? E foi o que aconteceu, graças a Deus. Então, eu fui criada como os meus irmãos foram. Então, eu sempre tive a minha irmã mais velha, que é 12 anos mais velha que eu, como alguém muito presente. Então, era ela que me levava para a escola, né? Quando minha mãe estava ocupada com as ocupações de casa. Mas eu não tenho, assim, sou mais apegada a... Tanto que eu saí de casa com 20 anos, né? Eu não sou muito
muito Até bem. porque os irmãos vão assistir e depois fica ruim pra justificar, né? Não dá muito certo. Então, assim, cada um tem uma importância na minha vida que é difícil até de mensurar, porque... E eles têm muito orgulho também, não só das minhas conquistas, mas de ter... É incrível ver eles falando que tem orgulho de ter uma irmã com deficiência e falar para todo mundo, né? Então, é muito engraçado. Todas as namoradas dos meus irmãos, elas sempre me conheciam primeiro do que conheciam qualquer outro irmão. Porque a primeira irmã que eles falavam sempre era de mim. Ai, que eu tenho uma irmã assim, assim, assim. Ah, mas você nem sabe, minha irmã faz isso, isso e isso. E você aprovou todas? Então, nem todas. Nem todas? Essa parte ficou Essa boa. parte. Então, assim, a família é isso, né? É um se orgulhar do outro, é um ficar feliz com a felicidade do outro. E quando eu tinha que ter puxão de orelha, eles também puxavam minha orelha. Então, em vários momentos da minha vida que... até momentos de ficar de recuperação na escola, né? Tanto os meus pais como os meus irmãos falavam, não, Dai, não é assim, vamos lá, vamos estudar. Tá vendo? Até atleta de ponta fica de recuperação, viu? O nosso aluno, tá certo? Fica, gente. Olha aí, tá vendo? Não tem jeito. Ô Daiane, e me diga uma coisa, assim, como é que foi a tua infância, assim, necessariamente, assim, de se adaptar a fazer as coisas, às vezes, mais simples, de uma maneira, assim, mais intensa? Acho que tudo foi potencializado, né? Como é que foi para você esse aprendizado? Bom, começando pela fase escolar, né? Como eu tenho uma irmã que é 1 ano mais velha que eu, ela foi para a escola, claro, primeiro que eu. E eu chorava porque eu queria ir junto. Mas eu não entendia por que eu não podia, tinha, né, a questão da idade. E minha mãe, ela foi a minha primeira professora, porque ela escrevia os nomes numa folha de papel e falava, agora você cobre as letrinhas, sabe? Aquela coisa bem de iniciação mesmo. E foi nesse começo que eu vi ali que, tipo, eu conseguia fazer. E é engraçada essa história, porque eu colocava a caneta no pé, o lápis no pé, ia lá cobrindo. Só que eu chorava mesmo assim. Eu sempre fui muito, eu não sei nem explicar, mas eu sempre fui muito, acho que persistente na teimosia também. Muito teimosa. Então eu não aceitava ficar fazendo aquilo ali dentro de casa. Eu queria ir para a escola. E meu pai falou com a secretária de educação na época, e ela falou, olha, você pode ir como ouvinte. Você não vai ser matriculada, mas você vai como ouvinte. E eu fui. E quando eu cheguei lá, eu vi todo mundo escrevendo com suas mãos, né? Eu falei, vou escrever com a minha. E eu adaptei de primeira, assim, coloquei a caneta aqui, que eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu vou querer um autógrafo no final, né? E aí adaptei e pronto. E foi. Todo o seu processo de alfabetização ocorreu dessa maneira. Normal. Foi super normal. Que bacana. E aí, 6 meses depois, eu já estava lendo e escrevendo. Veja que eu senti uma importância da tua mãe, porque mãe é mãe, não é? Nossa, então, demais. a tua casa ela foi a tua primeira igreja doméstica, Sim, não é? sem Então, a dúvida. influência da fé, e foi também a tua primeira escola, não é? Sem dúvida. Então, a tua mãe realmente como a figura mariana, não é? Aquela figura que inspira, que acolhe, que protege, não é? Então, é muito bacana escutar você falar desse carinho Sim. pela tua mãe. E que não vê limite, né? Ela em nenhum momento a minha mãe me viu como deficiente. Nem minha mãe, nem meu pai, até mesmo meus irmãos. Nunca me viram como, ela tem uma deficiência. Não, ela é normal, ela vai fazer as coisas como qualquer outra pessoa. Ô Daiane, e você tem noção da importância da tua presença, por exemplo, hoje aqui no nosso colégio, falando um pouquinho para nós da tua vida, das tuas dificuldades, das tuas vitórias, das tuas batalhas, não é? Certamente estar aqui transmitindo essa experiência para os nossos alunos, para nós é maravilhoso. Você tem noção assim do quanto a tua fala pode transformar a vida das pessoas? Olha, eu não tenho noção da dimensão, mas eu tenho noção que isso pode, de alguma forma, inspirá-los, sim. Né? Inspirá-los a acordar com mais vontade, com mais fé em Deus e principalmente acho que com mais alegria, né, para a vida, né? Às vezes muitas pessoas me falam essa frase, mas enfim, que às vezes a gente reclama de pouco, né, quando a gente tem tanto. E eu me vejo muitas vezes dessa forma também, né, reclamando de tanto. Já tive a idade de toda essa galera aí que está assistindo.
já passei por essa fase. Então eu tive sim meus momentos de me perguntar por que eu nasci assim, sabe? Por que Deus me mandou no mundo dessa forma? E hoje eu sei por quê. Hoje eu sei que eu tenho essa missão de vida de ajudar as pessoas de alguma forma, né? Seja com a palavra, com a simples atitude de comer sozinha ou de escrever sozinha. Eu vejo que esse processo é importante, porque tiveram os momentos em que você teve dúvida, Sim. que você teve a sua indignação, que você teve a sua revolta, mas foi importante que você conseguiu se apegar na tua família, se apegar em Deus, né, na tua fé, para que você pudesse vencer essas batalhas e entendesse, né, que os desígnios de Deus, os propósitos de Deus na nossa vida, eles estão aí e a gente precisa aceitar, né? E compreender que o tempo de Deus às vezes é diferente do nosso, não é? É diferente do nosso, E que ele não manda ninguém nesse mundo sem um propósito. Bacana. Se eu tô aqui hoje, se você tá aqui hoje, né? E toda a galera que tá por trás das câmeras tem um propósito e tem um porquê nisso tudo, né? E a gente só entende lá na frente. A gente só entende... E eu fiquei com uma curiosidade. Você falou de Santo Tomé, parece que é pequenininha, né? A cidade, nem sei se é uma cidade que tem uma infraestrutura, por exemplo, um clube, um centro esportivo, né? Como é que surgiu a natação na sua vida? Você teve alguma influência? Por que a natação? Bom, quando eu tinha 7 anos de idade, a nossa família, devido à seca que a região enfrentava, né? Meu pai vendeu todos os recursos que ele tinha de gado, né? Ele vendia leite também. Ele vendeu e foi morar na capital, como qualquer família de região rural sai, né, do movimento ali ruralista para o urbano em busca de uma melhoria de vida. Então, meus irmãos já tinham 18... Só puxar para a geografia, chama transumância, né? Esse tipo de migração, né? Então, quer dizer, êxodo rural. Certamente. Importante, até para o trabalho de cana-de-açúcar, não sei se lá na região tem bastante, né? O pessoal vai fazer o recorte. Bacana. Tudo isso. E foi nessa transição, né, alguns anos depois, ao fazer 12 anos, que já na capital, em Natal, eu conheci um então amigo dos meus pais que tinha sequela de poliomielite, que é o Francisco Assis Avelino. Foi um grande medalhista paralímpico, ele ainda é vivo, né, porém aposentou. E ele foi medalha em Atenas, né, Sydney, Pequim, algumas Paralimpíadas no currículo. E ele me conheceu e falou, se fosse para fazer um esporte, que esporte você faria? E até então eu nunca tinha nem visto uma piscina na minha frente, né, só pela TV. Mas eu achava bonito. 12 anos. 12 anos. Achava bonito, achava interessante. E aí na época ele conseguiu uma bolsa de estudo, né, numa escola, e essa escola tinha piscina. Então aí começa também a minha trajetória de aliar sempre o esporte aos estudos, né? Então eu comecei a nadar e aí logo um ano depois eu já estava competindo jogos escolares. Muito rápido, né? Então quer dizer, você se adaptou ao esporte, parece que nasceu para isso, porque em um ano, é claro, tem um treino, a gente sabe que não é fácil. Sim. Mas você se identificou de uma maneira muito rápida com o esporte, né? Me identifiquei e ao mesmo tempo houveram muitas dificuldades no sentido de adaptação pela falta dos membros superiores. Então, eu tinha muita falta de equilíbrio na água e isso me gerava muita estranheza com o esporte. E eu já não queria desistir, né? A verdade é essa, eu não queria continuar. E quando veio a oportunidade da primeira competição, que foi em 2006, um campeonato escolar, tudo mudou, a chave virou. E lá eu vi que era aquilo que eu queria para minha vida. Então a competição mudou muito o meu olhar, né? E aí eu falei, eu quero ser atleta. E quando você pensou em desistir, para quem que você recorreu? Você queria desistir, aí com quem que você se desabafava, com quem que você conversava? Com a minha mãe, né? Aí tá vendo a mãe? Maria, né? E ela é Maria de Lourdes mesmo. Maria de Lourdes, olha aí, Dona Maria de Lourdes. Um abraço, viu, Dona Maria? Daiane, né? Você é Maria Daiane. Tem muita gente que coloca o Maria nessa homenagem, religiosa. Sim. E é uma tradição nordestina isso, né? Tem bastante, né? Tem bastante. E foi nesse contexto de, quero desistir, que a minha mãe entrou como mais uma figura de suma importância.
Porque ela falou, não, você não vai desistir e você vai. Eu falei, então tá, eu vou. E graças a Deus que eu tive ela, graças a Deus que eu tive ela para não me deixar desistir, porque senão, olha quantas conquistas eu teria deixado para trás, né? Certamente. Então, assim, por isso que eu falo, Deus sabe muito de tudo. Te trouxe aqui, não é verdade? Olha que maravilha. Ô Daiane, e eu estudei bastante um pouco da sua vida, né? E vi que você teve também uma amizade com o Clodoaldo Silva também, que na minha concepção talvez seja o nosso maior atleta paralímpico, né? Como é que você conheceu o Clodoaldo, a relação de vocês? Bom, o Clodoaldo eu conheci mais ou menos de 2009 para 2010, foi quando eu fui integrar a equipe adulta de Natal, né? Então, eu já estava fazendo parte da seleção juvenil, né? Seleção brasileira juvenil, e os técnicos me convidaram para fazer parte da equipe principal do estado. Então, lá eu encontrei figuras como Clodoaldo Silva, né? A Edenia Garcia, que é tetracampeã mundial, tantos outros nomes. E o Clodô sempre se mostrou uma pessoa, não só enquanto atleta, mas enquanto ser humano, né? De uma humildade enorme e de uma vivência, de uma experiência. Porque o atleta vai além do tempo, né? A gente sabe que na natação e em tantos outros esportes, no atletismo, quer dizer, são décimos de segundo muitas vezes que definem, né, o tempo, tudo, ali, né? o recorde, sim, por aí vai. Mas acho que o atleta ele tem que ter outros elementos, né, como pessoa. Então o Clodoaldo realmente é essa pessoa que é um exemplo de atleta, porque a trajetória dele fala por si só, mas ele também tem esse caráter humanista, de conversar com as pessoas, de ser essa figura exemplo para vocês. Muito, porque além disso tem toda uma história de vida por trás, né? Existe o Clodoaldo antes de ser atleta, antes das medalhas. E ele tem uma história de vida incrível, né? Ele também tem a mãe como figura principal da vida, da história dele, né? Então isso foi fundamental, assim. Ver que o cara, nossa, ele andava de muleta, sei lá quantos quilômetros para chegar na piscina para treinar. Bacana. Então, realmente é difícil descrever a história do Clodoaldo, porque é muita coisa. E o Rio Grande do Norte ficou pequeno para você, né? Quando é que você sai lá da tua terra? Então, chegou o ano de 2013, né? Eu já tinha conquistado o bronze em Guadalajara com a equipe principal, né? Com a seleção brasileira principal. Então você foi ali campeã paralímpica, já ainda no Rio Grande do Norte? Isso, a minha primeira medalha pan-americana eu ainda treinava no RN, né? E foi a partir disso que as portas foram se abrindo. E eu fui alcançando melhores resultados, né? Então, no final de 2012, eu já estava com a marca para o Mundial de 2013. E foi aí que entrou a equipe de Uberlândia, de Minas Gerais, né, o Praia Clube, que me contratou e falou, a gente quer você na nossa equipe. É por isso que você gostou do pão de queijo, morou em Minas, né? Então, quer dizer, tem ali os bastidores, né? Então, assim, foi uma experiência incrível, né? Foram 5 anos morando em Minas e me trouxe a real vivência do alto rendimento do esporte paralímpico. E eu alcancei aí longos 5 anos de seleção também. Então, assim, foi incrível. E para sair de casa, seu pai era bravo? Disse, pai, tô indo para Minas Gerais. Como é que foi isso? Ele não deixou. Ele não deixou? No início ele não deixou. E aí eu fiquei triste, né, com a decisão dele. Até porque eu já era maior de idade, eu tinha 18 para 19 anos. Mas era uma decisão dele e, tipo, eu tinha que obedecer, né? Mas aí eu fui insistindo, né? E nessa insistência ele falou, então eu vou conversar com o treinador e aí eu decido. E aí ele conversou com o treinador, por telefone e tudo. Viu que era realmente algo sério, né? Realmente era o meu trabalho. Um receio também, né? Falar, bom, você foi sozinha? Fui sozinha. Não é fácil também, não, né? O pai super protetor, aquela coisa toda. Né? Você sair de... quem é nordestino sabe do que eu tô falando. Você sair do Nordeste e ir para qualquer outro lugar é um baque cultural muito grande. É uma diferença de cultura, de vivência muito grande. Então, em primeiro lugar, você tem que ter uma cabeça muito boa. Porque senão você é muito diferente, né? E principalmente a criação que
nós temos. Né? Uhum. Então, mas meu pai falou, eu não vou impedir, porque eu não quero que você fale que um dia o seu pai te impediu de alcançar o seu sonho. E essa fala dele, pra mim, é sensacional. Eu sempre falo, quando eu converso com as pessoas, porque os meus pais têm ensino fundamental incompleto. E eles E tua mãe foi tua professora? É demais o poder do amor, não é? O poder do amor. O poder do amor, porque você acabou de dizer que sua mãe ela tem um fundamental incompleto, então quer dizer, ela não tinha os elementos para alfabetizar alguém, mas ela estava alfabetizando no amor. Porque... E às vezes sem saber nem o que estava fazendo, assim, mas estava fazendo não, da melhor forma. Não, sabia porque estava orientada pelo Espírito de Deus, não é? Com certeza. Bacana demais. E eles tiveram uma sabedoria enorme, né? Não só para lidar, tipo assim, no sentido de criar uma pessoa com deficiência, mas de deixar essa pessoa criar asas para o mundo, né? Para você ter ideia, eu fui a primeira dos 5 filhos a sair de casa. Então imagina para eles... E a caçula, né? E a caçula. Então imagina para eles deixar a mais nova, com uma deficiência, né? Dizer, tá aqui, ela vai sair. Ela vai alcançar o voo dela. E como é que você veio parar na terra da garoa? Aí... Dá mais medo, porque Minas Gerais ainda estava mais perto, né? Aí vem para São Paulo, digo que São Paulo é essa terra dinâmica, né? Tudo acontece, a cidade que não dorme, né? Sim. Então, quer dizer, como é que você veio parar nessa megalópole aqui em São Paulo? Depois dos 4 anos em Minas, agora vem a grande história, né? A minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama e foi o período, eu considero, mais difícil da minha carreira, porque nesse momento eu falei, eu não quero mais. Eu vou voltar para minha cidade e eu vou ficar com a minha mãe. Quanto tempo tem isso? Isso foi em 2016. E foi nessa saída que eu falei, eu não vou para a Olimpíada e eu vou ficar com a minha mãe, eu vou cuidar dela. E foi muito difícil, mas graças a Deus ela ficou bem, tá tudo bem. Mas foram os 4 meses assim, mais difíceis da minha carreira e da minha família, né? Preocupação de devolver um pouco desse carinho, não é? Desse cuidado. E nesse momento, o João veio, e todos vocês estão assistindo, vieram muitas interrogações do tipo, eu saí, eu deixei ela lá, né? Então, tipo, a culpa... Claro que não tem, hoje não existe. Não tem relação, né? Mas... Não tem, mas naquela época isso existia em mim. E eu falei, eu não quero mais, tchau, eu vou voltar pra minha casa. E eu desisti durante 4 meses, eu falei, eu tinha, pra vocês terem ideia, eu não conseguia ver piscina. Porque eu ocupava a natação. Né? Porque era aquilo que te separou da tua mãe, né? Era Exato. aquilo que te separou da tua mãe. E aí eu falei, eu não quero mais. E aí eu fiquei 4 meses com ela, e eu ia na médica junto, tudo. E o melhor pra mim foi o feedback da oncologista, que ela falou, olha, desde que você voltou, a sua mãe melhorou muito a autoestima e melhorou muita coisa. Porque não é ter 5 filhos que, tipo, já tem 4 lá, né? Não é, cada um tem uma importância. E aí eu passei todo esse processo com ela. E como eu já tinha saído de Minas, né, quando minha mãe já estava bem, já estava na rádio, né, já estava tratamento quase finalizado, o então treinador do centro de treinamento daqui de São Paulo me convidou para estar voltando e falou, a gente sabe que você tem um potencial enorme e a gente não quer te perder, né? O esporte precisa de você. E assim, ter esse reconhecimento para mim foi demais, sabe? Ter treinadores me ligando e falando, a sua prova aconteceu sem você. Você não sabe do alcance do teu trabalho, né? Exato, e ali eu vi. Então, eu sou a favorita da minha prova, né? E eles viram a prova acontecer sem mim. Então, muitos deles falaram que ficaram muito tristes, assim, né? Então, pensa, dos meus 12 até os 27 anos, todo mundo me vendo nadando aquela prova e naquele ano não aconteceu. Né? Então, eles falaram, não, vem. Que campeonato que foi que você acabou não participando? Foi o Campeonato Brasileiro de final de ano. Ele acontece todo final de ano, em novembro, mais ou menos. E aí eu falei, não, eu tenho que voltar. E aí eu vim pra cá, pra São Paulo, e até então estou aqui. E voltou aí, que sucesso, não é? Bacana demais. E me diga um pouco, queria que você lembrasse um pouquinho da sua primeira experiência internacional, foi o Parapan de 2011? Não, teve um Parapan de jovens da seleção juvenil, que foi em 2009 na Colômbia.
Mas muito rapidamente você ganha um Pan-Americano, ganha uma medalha no Foi. Pan-Americano. É uma emoção fantástica, não? Foi incrível, assim. E eu falo que eu não tenho... Hoje eu tenho a dimensão daquilo, Aham. mas na época eu não tinha. E em 2015, em Toronto, a hora que você escutou o hino brasileiro, assim, como é que foi? Ai, também foi muito... Nossa, Dá É pra colocar difícil como descrever. nos momentos marcantes da vida? com certeza dá. Mas Guadalajara teve um significado maior por É? ser o primeiro, né? Por ser o primeiro, é verdade. E Toronto teve todo teve essa coisa também, e teve o fato de eu estar já longe da minha família. Aham. Então teve um significado. Eu falo assim, cada um tem uma importância diferente. Uhum. A pandemia certamente mudou a nossa vida, né? Alterou o nosso dia a dia, mudou um pouco a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, como nós desenvolvemos as nossas práticas. E será que na vida do atleta também mudou alguma coisa? Muito. Muito. Principalmente para nós da natação por causa da piscina, né? A gente precisa da piscina, não tem como Não tem fugir jeito, disso. né? Precisa da água, né? E assim, foi um momento difícil de se ver de manhã e de tarde fazendo abdominal dentro de casa e fazer simulação de nado ali para tentar manter o máximo possível da técnica, Uhum. né? Então, esse era o principal objetivo durante, acho que foram 6 meses parada, sem Uhum. piscina. E foi um desafio muito grande no sentido de ser resiliente mesmo Uhum. e pensar que era passageiro, né? E nesse tempo você teve assim, patrocinadores, pessoas que te apoiaram, que Com não deve ter certeza. sido fácil, né? Sim, graças a Deus a Ginomoto continuou com apoio, continuou sempre, também tinha todo um alicerce psicológico por trás, né? Então, sempre nos mandando mensagem, nos convidando para live, o que deixava aquela motivação acesa, sabe? Assim, então, você sabia que a empresa estava ali com você e estava te apoiando. Então, foi fundamental para que não houvesse nenhuma desmotivação, para que eu persistisse no que eu almejava. E hoje, retomando um pouco, a pandemia ainda está aí, né, presente nas nossas vidas, mas parece que a vacinação, com a graça de Deus, né, ela está acontecendo e, se tudo der certo, em breve estaremos com a vida voltando aos padrões, né? Como é que está a sua expectativa para as próximas competições? Me parece que tem um Mundial no ano que vem, é isso? Onde que vai ser? Como é que está o coração? Bom, a atleta não para, né? Tem um objetivo sempre um atrás do outro. E a nossa próxima meta agora em 2022 é o Mundial, que vai acontecer em Portugal. E acho que esse é o próximo passo, né? A se pensar. E acho que agora com a vacinação, como você falou, as coisas tendem a caminhar pelo menos o mais próximo do normal, né? E me diga uma coisa, como você concilia assim, a vida profissional e a vida pessoal? Porque a gente sabe que o atleta se doa muito para a questão profissional, né? E a Daiane, assim, sem ser a atleta Daiane, né? Digo assim, o que mais você gosta de fazer? Gosta de sair, assistir filme, sair com os amigos? Assim, como é que é você fora da natação? Bom, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer as coisas mais caseiras, assim, né? E hoje eu tenho uma faculdade de nutrição que Que bacana! Caminha junto com o esporte, então eu divido meu tempo entre essas duas coisas. Então, quando eu não estou estudando, quando eu não estou nadando, eu estou em casa vendo Tá filme. dormindo, né? E comendo também, porque eu amo comer, quem me conhece sabe. A nordestina, geralmente, nem me fala também do que elas comidas, né? Você que está em casa. Quem já foi no Nordeste sabe que é bom demais, Sabe que é né? bom. Nossa, eu adoro. Então, assim, eu tô terminando a minha faculdade de nutrição agora em dezembro, né? Então, E a nutrição é um plano para depois do esporte ou você pretende conciliar? eu pretendo conciliar. É. Porque foi uma nova paixão realmente que surgiu na minha vida. E eu quero conciliar o máximo que eu puder essas duas profissões, né? Eu Bacana. quero conciliar o máximo que eu puder e vamos ver. Quem quiser se consultar daqui a um ano, viu, pode pegar o telefone aí na descrição, né? Isso aí, gente. É isso aí, muito bem. Então, caminhando assim um pouco mais já para o final da nossa conversa, se deixar eu fico aqui até amanhã cedo, porque uma pessoa com a vida tão inspiradora, a gente quer aproveitar ao máximo para aprender, né? Mas nessa terceira parte dessa nossa conversa,
eu queria assim perguntar para você, de onde realmente você tirou forças para enfrentar todos os desafios? Você falou um pouquinho da infância, né? Relativamente uma infância difícil, né? Você colocou que teu pai era agricultor, tua mãe dona de casa, certamente faltavam ali recursos, né? E depois veio para Minas Gerais, assim também você tinha uma certeza, mas também não sabia como era, né? Sim. Teve que retornar nesse período de doença da sua mãe, depois vem para São Paulo sozinha, né? E em que você se apegou? Sempre foi na minha fé. Na Sempre. Então, assim, por qualquer lugar onde eu passei, a primeira coisa que eu procurava era a igreja mais próxima, assim. E pedia sempre ali um alento, sabe? No sentido de não me deixar fraquejar pelas dificuldades. Porque eu sempre soube que elas vêm. E elas vêm, assim, tudo de uma vez. E vem, assim, numa dimensão que às vezes você fala pra você mesmo, não vou conseguir. E você consegue, sim, claro que você consegue. Então eu sempre procurei esse alicerce na minha fé e com certeza na minha família. Então, claro que muitas das dificuldades, depois que você mora sozinho, você aprende a não passar para seus pais, porque senão eles vão sofrer juntos sem necessidade. Então você tem que aprender também a vencer as dificuldades sozinho. Mas você não vai ter só também, né? Eu sempre tive, assim, treinadores. Não, e eu falo até do ponto de vista religioso, né? Religioso, sim, com certeza. Bacana. Então, eu acho que eu li que você foi coordenadora de grupo de jovens, uma pastoral do CSJ, aí fica a dica aí, né? Temos aqui uma possível funcionária, né? Tempo pra olha isso. aí, olha só, não tem tempo, né? Mas uma palestra para Crisma, olha, ficou Com bacana certeza. aí vir aqui conversar com os nossos jovens, né? Foram 2 anos da minha vida, assim, que eu falo que me fortaleceram muito, né? Que me trouxeram ensinamentos que eu trago até hoje pra minha vida. Bacana. Então, você poder passar para um jovem sobre fé e falar para ele, olha, não tá tudo desmoronando, não. Tem algo aí dentro de você que é maior do que você, é a sua fé. Então, usa ela. E você teve muitos amigos que você construiu pela fé? Até hoje, são meus melhores amigos. O meu melhor amigo, assim, disparado, tipo, primeiro lugar. Tomara que ele veja isso, que eu vou passar pra ele. Não, chama ele aí, já faz um jabá aí, né? E a gente tem a música, né, que é a música que é nossa, que é Amigos pela Fé, né? E dos Anjos de Resgate. Bacana. E essa música, assim, todo aniversário, quando é meu, quando é dele, Sim, a gente faz manda, né? homenagem. Eu só não vou cantar, que é pra não aumentar muito a quantidade de curtidas, viu? Mas eu conheço essa música, sim. E ela é muito linda e ela representa toda essa fase da minha vida de Bacana. missão, né? De realmente trazer o jovem para a igreja, e foi incrível. Olha, Daiane, eu queria te agradecer pela oportunidade de estar conversando com você, né? Eu, como educador, esse momento aqui para mim está sendo maravilhoso, conhecer uma pessoa tão inspiradora que passa essa importância da fé, para mim também é significativa em todos os momentos da minha vida. Então eu queria que você deixasse um recado final para os nossos alunos, e aí olhar para aquela câmera lá, e aí daí eu vou pedir um presente para você deixar conosco aqui, né? E deixar o caminho aberto para você estar aqui mais vezes, porque tem tanta coisa que eu queria perguntar que o nosso tempo não vai permitir. Mas eu queria que você deixasse sua mensagem final e depois um autógrafo para nós aqui que a gente vai guardar com muito carinho. Tá bom? Primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que assistiram, né, esse bate-papo até aqui. Obrigada por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para escutar a minha história, para escutar esse bate-papo com o João aqui. A você que nos acompanhou até agora, a nossa gratidão. Curta, comenta, compartilha esse momento para que todo mundo conheça essa história maravilhosa. Tá bom? Então, estamos sempre juntos e bora lá!